A sala estava impregnada de uma atmosfera pesada. Era uma noite como nenhuma outra. A lua cheia brilhava por entre as janelas, iluminando os rostos dos discípulos que estavam reunidos em torno da mesa. Jesus, o Mestre, estava prestes a revelar algo profundo, algo que os deixaria perplexos. Naquele momento, ninguém poderia prever o que estava por vir. Os homens que compartilhavam a refeição com ele estavam ali, não apenas como amigos, mas como escolhidos, como os que mais tarde seriam as colunas da igreja. Cada um dos discípulos tinha uma história, uma razão para estar ali. Mas entre eles havia um que carregava um segredo sombrio, algo que, se fosse revelado, mudaria para sempre o curso da história. Jesus olhou para os seus discípulos com os olhos cheios de amor, mas também com uma sabedoria que parecia penetrar suas almas. Ele sabia que a noite estava prestes a tomar um rumo inesperado. Ele sabia que em breve um dos seus mais próximos amigos iria traí-lo. O mesmo Judas, o discípulo que o havia seguido, que testemunhara milagres, que ouvira as palavras do Mestre e que tinha sido escolhido para estar ali, agora se preparava para cumprir seu trágico destino. Mas o que teria levado Judas a fazer isso? O que havia de tão profundo no coração do discípulo que o levou a trair o próprio Filho de Deus? A resposta não estava apenas no momento da ceia, mas sim em um mistério que remontava ao início da jornada de Judas, à sua relação com Jesus e ao que estava por trás de suas escolhas. E aí, você já imaginou o que se passava na mente de Judas naquele momento? Não perca a continuidade dessa história, pois o que acontece a seguir vai mudar a sua forma de ver tudo sobre a última ceia. Então, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe dessa jornada épica. Vamos juntos desvendar esse mistério. Jesus sempre soubera que entre os seus discípulos havia aqueles com intenções puras e outros com corações divididos. Judas Iscariotes não era o mais zeloso ou o mais carismático entre eles, mas ele possuía algo que os outros não tinham: a habilidade de manipular situações e pessoas. Ele não era apenas um seguidor. Era alguém com uma visão mais pragmática sobre o que significava ser parte do movimento de Jesus. Judas foi escolhido, como os outros, para seguir o Mestre. Mas havia algo nele que estava constantemente buscando mais. Ele desejava poder, influência e talvez uma certa forma de controle sobre seu próprio destino. Como o tesoureiro do grupo, ele tinha acesso aos recursos financeiros de Jesus e seus seguidores. Mas o dinheiro nunca foi o verdadeiro objetivo de Judas. Ele via na liderança de Jesus uma oportunidade para conquistar mais. Ele não era como Pedro, que expressava sua devoção abertamente, nem como João, que se entregava com pureza de coração. Judas estava ali por uma razão muito mais pessoal. Para ele, seguir Jesus era uma oportunidade de alcançar um status que ele nunca teria em outra circunstância. Mas, à medida que o tempo passava, uma tensão começava a surgir dentro dele. O reino que Jesus prometia não era o que Judas imaginava. Ele esperava um poder terreno, uma mudança política que libertasse Israel da opressão romana. Mas o reino de Jesus parecia ser de outra natureza. Um reino espiritual, distante das expectativas políticas de Judas. Com o passar do tempo, as expectativas de Judas começaram a ser corroídas. Ele se sentia cada vez mais frustrado, mais perdido dentro daquele movimento que parecia desviar do caminho que ele havia imaginado. Quando Jesus começou a falar sobre a necessidade de sofrimento e sacrifício, a visão de Judas foi abalada. Não era isso que ele desejava. Ele queria vitória, poder, reconhecimento. As palavras de Jesus, que falavam de cruz e sacrifício, não faziam sentido para Judas.
E nesse momento de crise interna, ele começou a buscar respostas em outros lugares. Ele sentia que talvez a única maneira de fazer com que as coisas acontecessem da maneira que ele imaginava seria através de um ato ousado. Ele começou a se distanciar de Jesus e a observar mais de perto os inimigos de Cristo, os fariseus e os principais sacerdotes. Foi nesse ponto que Judas se aproximou deles em segredo. Ele sabia que Jesus não iria agir de acordo com suas expectativas, mas ele ainda acreditava que ao entregá-lo, poderia forçar uma mudança, poderia talvez fazer com que Jesus tomasse uma atitude mais assertiva. Judas viu ali uma oportunidade de manipular os eventos, de usar o seu poder de influência e, quem sabe, até ganhar algo em troca. E assim, com uma promessa de 30 moedas de prata, Judas fez o que parecia impossível de acontecer. Ele entregou seu mestre. Mas o que ele não sabia era que, ao fazer isso, ele estava participando de um plano muito maior, algo que ele não poderia compreender naquele momento. O plano divino da redenção da humanidade. A sala onde Jesus e seus discípulos estavam reunidos, estava impregnada de uma atmosfera de expectativa. O clima era pesado, mas ao mesmo tempo havia uma paz estranha, como se todos soubessem que algo grande estava prestes a acontecer. Mas nenhum deles sabia o quão profundo seria o impacto dessa noite, nem como seus destinos se entrelaçariam de forma irrevogável. Era a última refeição de Jesus com seus discípulos antes da crucificação. A última ceia, um momento de união e partilha, estava prestes a se transformar em um palco de revelações e traições. Jesus sabia o que estava prestes a acontecer. Ele sabia que, em breve, um dos seus discípulos o entregaria. Judas estava ali ao seu lado, mas seus pensamentos estavam distantes. Enquanto o mestre partilhava o pão e o vinho, ele falou palavras enigmáticas, repletas de significado espiritual profundo. Este pão é o meu corpo que é dado por vós. Este cálice é a nova aliança no meu sangue que é derramado por vós. As palavras de Jesus eram misteriosas, mas ao mesmo tempo ofereciam consolo, preparando-os para o que estava por vir. Porém, para Judas, elas não tinham o mesmo significado. Ele não via naquela ceia a promessa de salvação, mas a antecipação de um fim que ele próprio ajudaria a trazer. Quando Jesus, com uma calma surpreendente, disse: "Em verdade vos digo que um de vós me trairá", o impacto foi imediato. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Os discípulos começaram a se olhar, confusos, perplexos. "Sou eu, Senhor?", perguntou um a um, enquanto cada um tentava compreender se poderia ser o traidor. Mas o olhar de Jesus atravessava as almas, e a resposta veio de forma clara: "Aquele a quem eu der o pedaço de pão é ele." Judas, que estava à mesa com Jesus, sentiu um arrepio quando o mestre se virou para ele. Jesus olhou para Judas e em seus olhos havia uma mistura de amor e pesar. Ele sabia o que Judas estava prestes a fazer, mas não o impediu. Em vez disso, ofereceu-lhe o pedaço de pão. Judas o pegou e o mordeu, selando, sem saber, seu próprio destino. Mas o que passava pela mente de Judas naquele momento? Ele estava prestes a trair o homem que tinha seguido durante anos, o homem que, apesar de todas as suas expectativas frustradas, ainda era aquele que fizera milagres, curara os doentes e falara palavras de vida eterna. Por que ele o estava entregando? Seria por dinheiro? Seria por frustração com os ensinamentos de Jesus? Ou havia algo mais profundo em seu coração que o impulsionava a tomar essa decisão irreversível? A verdade é que Judas não estava apenas traindo Jesus por um simples desejo de lucro ou vingança. Ele estava em um conflito interno, lutando entre seu desejo de poder e sua compreensão distorcida de quem Jesus realmente era. Ao entregar Jesus nas mãos dos fariseus, Judas acreditava que poderia forçar o mestre a agir, talvez
a tomar a liderança em política que ele tanto desejava. O que ele não sabia era que estava cumprindo o plano divino de redenção da humanidade. E foi nesse momento, enquanto Jesus falou de sua partida iminente e do envio do Espírito Santo, que Judas, tomado por uma mistura de remorso e desesperança, deixou a sala. Ele saiu apressado, as trevas começando a tomar conta de seu coração. Sua decisão estava tomada. Ele havia traído o Filho de Deus. Após sair da sala onde acontecera a última ceia, Judas caminhou apressado pelas ruas escuras de Jerusalém. O peso em seu coração era quase insuportável. Ele sabia o que havia feito. Sabia que a decisão que tomara havia mudado tudo, não apenas para Jesus, mas também para ele mesmo. No entanto, algo dentro dele ainda acreditava que talvez fosse possível manipular os eventos e forçar Jesus a agir. Judas, com suas mãos trêmulas, contou aos sacerdotes o que precisava ser feito. Ele estava determinado a ver o plano tomar forma. "Que farás com isso?" perguntaram-lhe os líderes religiosos. "Darei-lhe a ele na hora certa", respondeu Judas com um tom seco. "Por 30 moedas de prata ele será entregue a vocês." O valor, uma quantia irrisória, não parecia refletir a gravidade da traição que estava sendo cometida. Mas para Judas, aquela era a moeda de troca. O que ele não sabia, no entanto, era que aquele pequeno gesto de entregar Jesus àqueles que o odiavam teria consequências muito maiores do que ele imaginava. Enquanto Judas se afastava para cumprir sua missão, Jesus permaneceu em oração com os discípulos no jardim do Getsêmani. Ele sabia que a noite estava perto de chegar ao seu ponto de virada, mas o sofrimento emocional que estava prestes a enfrentar era algo que nenhum ser humano poderia compreender totalmente. Jesus, o Filho de Deus, sentia uma angústia profunda, algo mais pesado que qualquer dor física. Ele orava, pedindo ao Pai que, se fosse possível, afastasse aquele cálice de sofrimento. Mas Judas já estava em movimento. Ele tinha ido até os líderes religiosos e o momento estava se aproximando. Quando o exército de soldados chegou ao jardim do Getsêmani, Judas estava à frente deles e, com um simples beijo, ele entregou Jesus, o sinal combinado para identificar o Messias. "Aquele a quem eu beijar é ele", disse Judas. Foi assim que, com um beijo de traição, a história de Jesus passou a se mover inexoravelmente em direção à crucificação. A visão de Jesus sendo preso, de suas mãos sendo algemadas, foi um choque para os discípulos. Mas mais do que isso, era a dor invisível que atingia o coração de Judas. Ele observava de longe, vendo seu mestre sendo levado. Ele pensava nas palavras que Jesus havia dito sobre a necessidade de cumprir a vontade do Pai. Mas no fundo, Judas não sabia o que fazer com o remorso que o consumia. Será que ele havia cometido um erro irreparável? Quando ele viu Jesus sendo levado, uma sensação de vazio tomou conta de seu peito. Ele não sentia mais a excitação da ideia de poder que o havia motivado. Em vez disso, havia um grande buraco dentro dele, um sentimento de perda e arrependimento. Foi então que, tomado pelo desespero, Judas correu até os sacerdotes e jogou as 30 moedas de prata aos seus pés. Ele os acusou: "Eu traí o justo, eu traí o Filho de Deus." Mas as palavras de Judas caíram em um vazio gelado. Os líderes religiosos, frios e calculistas, apenas olharam para ele e disseram: "O que nos importa isso? O que importa agora é que você fez o que disse que faria." Com a sensação de que não havia mais volta, Judas, desesperado e consumido pela culpa, saiu dali. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Seu remorso não seria apaziguado e o vazio que se formara em seu coração só aumentava. Ele estava completamente perdido. O peso da culpa estava esmagando Judas. Os ecos de sua própria traição ressoavam em sua mente como um eco interminável.
A visão de Jesus sendo levado pelos soldados ainda estava fresca em sua memória. O beijo traiçoeiro, as palavras frias dos sacerdotes, tudo parecia se repetir diante de seus olhos. Judas, em seu desespero, sabia que não havia mais retorno. O que ele fizera não podia ser desfeito. Ele tentou se convencer de que ainda poderia encontrar uma maneira de corrigir o erro, de fazer as pazes com seu próprio espírito. Mas à medida que o tempo passava, o vazio em seu peito só aumentava. As 30 moedas de prata que ele inicialmente aceitara com tanto entusiasmo, agora se tornavam um símbolo do que ele havia perdido. Não apenas sua amizade com Jesus, mas sua própria alma. Judas se dirigiu ao templo, onde os sacerdotes estavam celebrando a prisão de Jesus. Ele entrou apressado, com as moedas de prata nas mãos, sentindo um peso imenso em seus ombros. Eu pequei, disse ele, com a voz tremendo. Eu traí o sangue inocente, mas os sacerdotes não demonstraram nenhuma misericórdia. Que nos importa isso? O que importa agora? Você fez o que queria. Eles olharam para ele com indiferença, como se a questão já estivesse resolvida. E a verdade era que, para eles, o único que importava era a morte de Jesus. Desesperado e tomado pela dor, Judas saiu do templo e caminhou pelas ruas de Jerusalém, perdido e desolado. O que mais poderia fazer? Ele não conseguia mais encontrar um propósito. A dor do arrependimento o consumia e a solidão o envolvia como um manto pesado. Enquanto ele caminhava, sua mente se enchia de pensamentos sombrios. Como poderia ser perdoado por algo tão terrível? Como poderia reparar o mal que havia causado? Judas sabia que não havia mais escapatória. A decisão estava tomada. Ele se afastou da cidade e foi até um lugar isolado, onde sua alma, afligida pela culpa, encontrou seu fim. A morte de Judas não foi apenas física, foi uma morte espiritual. Ele se afastou de tudo o que conhecia, abandonado pela esperança, consumido pela vergonha. Ele nunca encontrou a paz que procurava. Sua tragédia foi a de um homem que não soubera lidar com o peso de sua própria culpa, que não soubera se voltar para o perdão. Enquanto isso, Jesus estava sendo julgado diante de Pilatos. Ele já estava em seu caminho para a cruz, cumprindo o destino que ele havia aceitado desde o início, sabendo que, através de sua morte, a humanidade seria redimida. A traição de Judas, por mais dolorosa que tenha sido, fazia parte do plano divino para a salvação. O ato de traição, o peso da culpa de Judas, se transformaria em uma lição para todos nós sobre o poder do perdão e da redenção. A cena no Monte Calvário era de dor e sofrimento. O céu estava obscurecido, como se todo o universo estivesse em luto pelo que estava acontecendo. Jesus, o Filho de Deus, estava pendurado na cruz entre dois criminosos, diante de uma multidão que zombava e desprezava sua agonia. Mas mesmo em meio à dor física e emocional, havia algo mais profundo acontecendo. O sacrifício de Jesus estava sendo consumado, e o mundo jamais seria o mesmo. Aquelas horas cruciais eram o cumprimento da promessa de redenção. Jesus, em sua dor, não apenas estava pagando o preço pelo pecado de Judas ou pelos pecados dos discípulos. Ele estava levando sobre si o pecado de toda a humanidade. Cada golpe, cada insulto, cada grito de dor representava a dor do pecado e o peso da separação entre o homem e Deus. A cruz, que parecia o fim de uma história de amor e esperança, na verdade era o começo de algo novo. A vitória final sobre o pecado e a morte. No entanto, enquanto Jesus sofria, algo ainda ecoava na mente de Judas. Ele havia se afastado, perdido em seu arrependimento, incapaz de aceitar a oferta de perdão que Jesus sempre ofereceu.
Enquanto a multidão zombava de Jesus, Judas sabia que ele também era parte daquelas palavras de condenação. Ele havia traído o Messias, o Filho de Deus, e isso o perseguia sem cessar. Sua alma, marcada pela culpa, estava longe de encontrar descanso. No auge da dor, quando Jesus, com um grito poderoso, declarou: "Está consumado", o véu do templo se rasgou ao meio, do topo até a base, como um sinal de que o sacrifício perfeito tinha sido feito e que agora o caminho para Deus estava aberto a todos, sem exceção. Jesus, em sua morte, havia conquistado a salvação para todos, até mesmo para Judas, se ele tivesse se voltado para o perdão. Naquele momento, os discípulos estavam em choque. Alguns estavam observando de longe, imersos em sua tristeza e confusão. A sensação de perda era avassaladora, e muitos se perguntavam como isso poderia ser parte do plano de Deus. O mestre, o amigo, o Salvador, estava agora morto, e tudo parecia em ruínas. Mas em algum lugar, no coração de cada um deles, ainda havia uma chama de esperança. Eles lembravam das palavras de Jesus sobre sua ressurreição, e isso os sustentava. Judas, por sua vez, havia escolhido seu próprio caminho. Enquanto a cruz erguia-se no horizonte, ele estava no abismo de sua própria solidão. O peso da traição, sua incapacidade de se reconciliar, o impediu de ver a esperança que estava sendo oferecida. Se ele tivesse escolhido buscar perdão, a história de sua vida poderia ter sido diferente. Mas ele estava preso no ciclo de culpa e desespero. Enquanto Jesus expirava e entregava seu espírito, o mundo sentiu o impacto de sua morte. Mas para aqueles que o seguiam, para aqueles que aceitavam seu sacrifício, havia algo que se iniciava. A crucificação não era o fim, mas o começo de uma nova história. Uma história de vida, de perdão e de redenção. A traição de Judas, embora trágica e dolorosa, foi parte do plano divino de salvação. No fim, Jesus ofereceu a todos, incluindo Judas, a oportunidade de serem perdoados, restaurados e reconciliados com Deus. Mas o caminho de Judas foi marcado por uma decisão irreversível. Ele escolheu o arrependimento sem a esperança de perdão, enquanto Jesus, na cruz, oferecia a todos a chance de se voltar para ele e ser redimidos. A história de Judas é uma das mais trágicas da Bíblia. Um homem que foi escolhido, chamado por Jesus para seguir os seus passos, que testemunhou milagres, ouviu as palavras de vida eterna e esteve ao lado do Filho de Deus em momentos cruciais. Mas ao final, ele escolheu um caminho de desespero e arrependimento sem a esperança de redenção. O que tornou a história de Judas tão dolorosa não foi apenas a sua traição, mas o fato de que ele teve a oportunidade de buscar perdão, mas não o fez. Ele viu a dor que causou a Jesus, o sofrimento que ele mesmo sentiu por seu erro, mas não conseguiu se voltar para a misericórdia que sempre esteve disponível para ele. Jesus, durante toda a sua vida, falou de perdão, de reconciliação e de graça. Ele estava disposto a perdoar Judas, assim como perdoou a Pedro, que também o negou. Mas Judas não escolheu esse caminho. A tragédia de Judas é que ele viu a si mesmo como irremediavelmente perdido. Em sua mente, o peso de sua culpa não poderia ser apagado e ele escolheu a morte como uma fuga do que havia feito. Mas a verdade é que, se ele tivesse se voltado para Jesus, ele poderia ter encontrado o perdão e a restauração. Jesus, na cruz, ofereceu perdão a todos, incluindo Judas, se ele tivesse se arrependido sinceramente. É importante refletir sobre o que podemos aprender com a vida de Judas. A escolha dele nos ensina sobre o poder do arrependimento verdadeiro, mas também sobre o perigo de viver com um coração endurecido pela culpa e pelo orgulho. Todos nós erramos, todos nós fazemos escolhas que nos afastam de Deus, mas enquanto há vida, há esperança.
Jesus sempre oferece o perdão, sempre oferece uma nova chance, independentemente do que tenhamos feito. A lição de Judas é também uma lição sobre o amor incondicional de Jesus, que mesmo sabendo da traição de Judas, não deixou de amá-lo. Ele não forçou Judas a tomar a decisão correta, mas o amor de Cristo sempre esteve disponível. Essa é a grande esperança que temos. O perdão está sempre ao alcance daqueles que se voltam para Ele com coração sincero. Após a crucificação e a ressurreição de Jesus, a história da salvação foi completada. Todos, sem exceção, são convidados a entrar no reino de Deus. Não importa a gravidade da traição ou do pecado. A cruz de Cristo é o ponto de partida para a reconciliação com Deus. A esperança de uma nova vida está disponível para todos que se arrependem e buscam a misericórdia de Deus. E enquanto a história de Judas termina em tragédia, a história de Jesus se desenrola em uma nova era, uma era de esperança e perdão. A crucificação não foi o fim, mas o começo de uma nova jornada para todos que escolherem seguir a Cristo.